Boa noite a todos. Novamente aqui estamos para compartilhar mais um estudo do livro Energia dos Chakras, o poder terapêutico da fé, da meditação e da oração. Hoje nós começaremos a abordar o capítulo 5º, a meditação, e, como de hábito, lembramos que estudos anteriores, inclusive desta obra, encontram-se no nosso canal no YouTube. E vamos à introdução, um breve comentário de um texto de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do Evangelho Cartas Universais ao Apocalipse. O Evangelho comentado por Emmanuel é a parte referente à carta de João, capítulo 4, versículo 18. A primeira carta de João. E diz assim: a felicidade não é a mesma para todos. E amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de lutas que lhes é próprio. É interessante aqui, nessa lição que Emmanuel nos traz, o direcionamento que nós devemos ter ao entendermos a experiência encarnatória sob a perspectiva da revelação espírita. De fato, nós trazemos do passado um manancial de experiências, de conhecimentos, que estabelecem a multiplicidade de diferenças na busca e no entendimento da felicidade, entre outras metas e objetivos da criatura humana. Mas é significativo aqui quando Emmanuel nos convida ao exame focado em nós, no entendimento de que nos relacionamentos, nas experiências que nós temos durante a nossa encarnação, não podemos avaliar, muito menos julgar ou condenar, as identificações que companheiros, parentes, amigos ou até mesmo desconhecidos têm do que, de fato, para eles significam bem-estar e felicidade. É preciso sempre focarmos o nosso olhar para dentro de nós mesmos, que, aliás, é o tema desse nosso estudo de hoje sobre meditação. É preciso que a compreensão da nossa verdadeira natureza de espírito imortal, que usa de uma roupa, de uma aparência física, trocando-as tantas quantas forem necessárias na trilha do seu progresso e de sua evolução. Torna-se muito mais fácil entendermos as diferenças na convivência que aqueles que participam junto a nós da caminhada evolutiva têm, quando passamos a fazer o que Emmanuel aqui nos propõe: amar no sentido exato e na extensão de entender, ajudar, abençoar e sustentar, reconhecendo que cada um traz perspectivas de entendimento sobre a felicidade que pode não ser a nossa, mas que para eles é exatamente a que eles dão conta. Então, em vez de tentar impor nossos padrões, fruto das experiências que já tivemos e que se adequam perfeitamente a nós, não aos outros, mesmo aqueles entes queridos mais próximos de nós. Então,
essa diversidade de entendimento é base indispensável para a expressão do verdadeiro amor, tal como Emmanuel aqui nos convida à reflexão. Vamos então para o nosso estudo dessa noite, a meditação, enfocada nesta obra Energia dos Chakras, que vamos apenas analisar alguns tópicos. Sempre deixamos a sugestão para a aquisição e a leitura de todo o conteúdo da obra. Vamos ao primeiro slide. Meditação é o mais valoroso método de autoconhecimento que existe e que, além disso, tranquiliza a mente e relaxa o corpo. Trata-se do desenvolvimento sistemático da atenção consciente. Então, a partir das informações desse capítulo, nós iremos penetrar no nível de maior profundidade a respeito do entendimento e da prática da meditação. Nesse primeiro tópico, é colocada para nós que é o mais valoroso método de autoconhecimento. E aqui, como temos compartilhado, a importância do autoconhecimento para o posterior trabalho de renovação íntima, de burilamento espiritual, é o primeiro fator básico nessa caminhada. E prosseguindo nesse parágrafo, a obra diz, e que, além disso, tranquiliza a mente e relaxa o corpo. Logo adiante, nós iremos ver os benefícios comprovados em termos de medicina dos benefícios da meditação, a qual trata do desenvolvimento sistemático da atenção consciente. A importância dessa atenção consciente no direcionamento e na disciplina do nosso pensamento e daquilo que é consequência a ele na área do sentimento e da emoção vai ter um papel muito preponderante a prática e os exercícios de meditação que nós passemos a fazer. Amplia a capacidade de concentração e enriquece a autopercepção consciente de nós mesmos. Mais importante do que a técnica empregada é a disposição de entrar em contato com o mundo interior, abstraindo-se do exterior. Nas práticas as mais variadas do exercício da meditação, elas sempre têm um foco em comum: tirar a atenção para fatores e ocorrências do mundo material exterior, para podermos direcionar essa atenção para dentro de nós mesmos. Com um pouco de autodisciplina e perseverança, aprendendo a arte do discernimento e a vigilância que Jesus nos ensina, podemos meditar a todo momento, tornando-nos pessoas profundamente autoconscientes. Vejamos como se dá isso. Aqui, é claro, é o enfoque da meditação de uma forma mais abrangente, não tão específica, não tão direcionada ao autoconhecimento, mas que também tem uma grande importância no nosso dia a dia. Vejamos como o texto diz: aprendendo a arte do discernimento e a vigilância que Jesus nos ensina. Essa arte do discernimento é o estado de atenção vigilante que podemos e devemos ter sobre o que passa no nosso campo mental, na nossa mente.
é de quando vêm ideias ou sugestões não comuns àquilo que de fato nós nos identificamos, está atento ao devido discernimento, à importante necessidade de separação delas, na análise da perspectiva de elas serem boas ou não para nós. E se não forem boas, naturalmente serem descartadas. Então, poderemos meditar a todo momento, tornando-nos pessoas profundamente autoconscientes. Então, no nosso dia a dia, nas mais diversas atividades em que estejamos envolvidos, sempre é possível breves paradas para a autoanálise, para a reflexão direcionada sobre o que está nos envolvendo, em termos de ideias, de sentimentos. E praticar esse discernimento, como de fato é, algo bastante positivo em termos de exercício para autodisciplina, aprendendo a arte do discernimento, consequentemente da vigilância. Se nos atentarmos para os benefícios físicos e emocionais proporcionados pela meditação, conseguiremos a autodisciplina e perseverança necessárias para instalarmos em nós esse novo hábito. Para os nossos irmãos, habitantes do mundo oriental, pelos hábitos das culturas religiosas e filosóficas daquela área da humanidade, a prática e o exercício da meditação é algo que está incrustado nos hábitos daquelas pessoas. Como nós temos diariamente o hábito importantíssimo de escovar dentes, de ter um certo asseio, e isso feito de forma quase que automática. No Oriente, a prática da meditação, na grande maioria das religiões, tem esse enfoque de possibilidades para eles, muito distanciada do mundo ocidental, onde a maioria de nós, face à velocidade e o estresse da vida no Ocidente, a parada de atividades para o exercício da meditação nos parece muito mais difíceis. Mas iremos ver aqui como estabelecer possibilidades que tornem fácil essa prática. O cérebro é composto de bilhões de células nervosas, os neurônios, conectados com o restante do corpo. Essas células emitem impulsos elétricos, detectados em aparelhos como o eletroencefalógrafo. Sabemos, e isso é uma constatação científica e médica, da energia que é estabelecida nas conexões dos neurônios e que se refletem nos chamados exames de eletroencefalogramas, aonde os impulsos elétricos estabelecidos no nosso cérebro pelos neurônios têm uma atuação específica e certa nos traços estabelecidos no exame do eletroencefalograma. Esse esclarecimento veremos porque ele é importante agora. Esse equipamento
demonstra que o cérebro funciona mediante 4 categorias principais de ritmos: beta, alfa, teta e delta, medidos em ciclos por segundo. Cada ritmo corresponde a um nível mental e atividade do corpo. Bom, essas letras, nenhuma associação com as variantes do vírus. Elas são usadas em inúmeras aplicações. Aqui no caso das categorias dos ritmos detectados nos exames de eletroencefalograma, vão nos dar a ideia e o caminho tão importante para o uso e a prática da meditação. Então, 4 ritmos: beta, alfa, teta e delta. Iremos ver a diferenciação de cada um deles e a relação com esse nosso estudo de meditação. O nível beta é caracterizado por uma emissão de 12 a 40 ciclos por segundo. É um nível denominado consciente exterior, no qual os 5 sentidos sensoriais, visão, audição, olfato, paladar e tato, estão em simultânea e plena atividade. Então, a frequência, que é o nome a que se dá esses ciclos por segundo, de 12 a 40 ciclos, e que caracteriza o nível beta, ele é aquele nível comum na nossa vida de relação e de atividades no dia a dia. A nossa atuação, na qual nós usamos os sentidos físicos, tem essa frequência no nosso cérebro, ocasionada pelos neurônios, de 12 a 40 ciclos por segundo. E estando elas plenamente identificadas com a nossa atenção nos sentidos físicos, é natural a seguinte decorrência. A cultura ocidental funciona predominantemente no nível beta, voltada para o exterior, para os estímulos materiais dos 5 sentidos sensoriais. Daí surgiu a visão hedonista ocidental, marcada pelo culto aos prazeres dos sentidos. Então, o nível beta, que é esse nível de 12 a 40 ciclos por segundo, ele é um nível de vibração que é sinônimo de sintonia com as coisas de ordem material, com tudo aquilo que prende o homem ao imediatismo ou aos instintos. Quando isso está acontecendo, os nossos neurônios no nosso cérebro estão com essa marca que caracteriza o nível beta. Mas a criatura necessita de equilíbrio físico, emocional e espiritual para aprender a transcender esta vida puramente material. Porque somos espíritos imortais, momentaneamente vivendo em um corpo físico. E aí é onde está a questão. É que o homem não é de maneira nenhuma apenas matéria, e muito menos atenção exclusiva aos sentidos físicos. Ao perceber as dimensões em que a criatura humana atua, física, emocional, espiritual, e a necessidade de se estar atento às necessidades de cada uma delas, leva-nos, esse ponto por si só, a buscar
transcender esse estado de nível beta. A meditação, juntamente com a oração, são métodos excelentes que nos farão transcender uma vida puramente material, convidando-nos a desenvolver o ser espiritual que somos. Para isso, é necessário diminuir o ritmo do cérebro. É preciso entrar em alfa. Possivelmente já ouvimos até como expressão popular quando alguém está desenfocado das coisas materiais e popularmente se diz assim: ele parece que está em alfa, está em outra realidade, está em outro mundo. De certa forma, esse conceito popular tem a ver com a questão em termos científicos, né, dessa análise de vibrações emitidas pelos neurônios. O nível alfa é caracterizado por uma emissão que vai de 7 a 12 ciclos por segundo. É uma vibração mais lenta. É nele que acontece a meditação e a oração. Para entrar nesse nível, basta aquietar a mente, abstrair-se do mundo externo, contactando o interno. Então, a prática, o exercício da meditação é essa entrada no nível alfa, aonde intencionalmente nós damos uma parada naquilo que nos conecta com os sentidos físicos, com a realidade material. Isso se dá perfeitamente no exercício da meditação e da oração. É constatado cientificamente que esse estado, desse nível alfa, é muito positivo para a saúde física, mental, emocional. Aquietar a mente e buscar entrar em meditação ajuda a estabilizar ou reduzir a pressão sanguínea, ajuda na produção hormonal, possibilita-nos sentirmos melhores. Há benefícios reais, constatados na prática da meditação e da oração. A meditação e a oração são meios de entrarmos em alfa, com um propósito de forma consciente, utilizando nossa capacidade de abstração do meio externo para irmos ao encontro do mundo interno. Então, na prática da meditação e da oração, nós estamos conscientemente nos dirigindo no propósito de diminuir as vibrações dos nossos neurônios, possibilitar-nos em uma melhor quietude, estabelecermos possibilidades ideais para o equilíbrio físico, emocional e espiritual que redundarão em saúde para nós. As pessoas que estão em um nível de vida estressante, muito ansiosas, elas estão de uma forma tumultuosa no nível beta, com os neurônios focados totalmente em questões de ordem imediatista ou física, e distanciadas da calma que é necessária para a meditação ou para a oração. Mas se conscientemente nós buscarmos essa prática, que significa um mergulho no nosso mundo interior,
os primeiros beneficiados somos nós mesmos. O corpo também recebe benefícios. Há uma diminuição do ritmo respiratório, da pressão arterial e outras funções fisiológicas. O corpo aquieta-se em alfa, enquanto experimenta inquietude no ritmo beta. Então, o nosso estudo de hoje irá analisar só essa parte referente ao nível beta e ao nível alfa. Então, no nível alfa há uma diminuição do ritmo respiratório. E essa diminuição é que propicia, na quietude do pensamento, o mergulho em nós mesmos, em nos percebermos de uma forma mais espontânea o espírito imortal em que, durante o período encarnatório, muitas vezes se agita e se envolve com tantas coisas de ordem material que se perde. E o pior de tudo é as consequências de danos à nossa saúde física. Por exemplo, no caso mesmo das alterações de pressão arterial, a pressão alta, tem sido constatado em diversas pesquisas, boa parte delas é resultado de uma vida estressante, da inquietude emocional, da agitação que impera de uma forma muito intensa, principalmente na vida urbana, nas cidades, e que traz um prejuízo para toda a nossa saúde. Então, aqui nós somos incentivados a buscar esse nível alfa, o nível da meditação, da oração, como o primeiro passo na transcendência de identificações que nos trarão muitos benefícios. Então, no nosso próximo encontro, nós iremos analisar os níveis posteriores e, mais adiante, as orientações e esclarecimentos em torno de uma melhor prática da meditação. Até o próximo estudo. Agradecemos muito àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite a todos.